Oi, gente! Nesse vídeo eu quero conversar aqui com vocês sobre uma pergunta. Será que vale a pena ter mais de um filho? Né? E será que a gente consegue dar conta de mais de um filho? E qual é o momento certo de ter o segundo filho? Enfim. Gente, eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 2 anos, que já está quase para fazer 3 anos de idade. E o que eu posso dizer para vocês que aconteceu aqui em casa é que o segundo filho, a vinda de mais um filho, na verdade, facilitou muito a minha vida. Então eu posso dizer para vocês que, pela minha experiência, vale muito a pena ter o segundo filho. Às vezes a gente fica assim, a gente tem muita vontade de ter filho, né? A maioria das mulheres tem esse desejo, essa vontade de ter um filho. Então você começa a constituir uma família e aí você se programa, tem o seu primeiro filho, realiza o seu desejo de ser mãe. E aí você precisa dar conta agora de uma criança, de uma vida. E você... O Benjamin tá aqui pertinho, brincando. E aí você tem que dar conta de trabalho, às vezes. E é complicado pra gente administrar a nossa vida com a chegada de uma criança, né? Então, às vezes, você fica pensando... Eu lembro, assim, de comentários de algumas mulheres que decidem parar no primeiro, né? Não querem mais outro filho, porque um já dá muito trabalho. Mas, na verdade, quando você tem um segundo, não é igual o trabalho que você tem com o primeiro filho. E aí eu quero dizer pra vocês por que eu digo que não é tão trabalhoso ter o segundo filho e que, na verdade, faz ajudar. Primeiro, quando você tem só um filho, ele é o centro da atenção, da sua atenção da atenção do seu marido, né? Quantos aí não colocam esse primeiro filho para dormir junto com vocês na cama de casal? Né? Pelo menos o meu filho dormiu com a gente na cama de casal até o momento em que o irmãozinho dele nasceu. Que aí ele passou para a cama dele, passou para o quarto dele. Mas até antes disso ele dormia com a gente na cama. Ele não conseguia dormir sozinho. Agora, assim, o meu filho, ele não tem um sono tranquilo. Né? O meu primeiro filho, ele nunca teve um sono tranquilo. Ele sempre ficava acordando muito de madrugada. Chorava muito todas as vezes que ele dormia, que a gente ia colocar ele no berço. Ele chorava, ele parece que sentia a falta ali do calor da gente. Então, por isso, ele foi pra cama dormir com a gente, porque a gente não aguentava mais passar as noites em claro. E ele ficou dormindo com a gente até 5 anos de idade, que foi a idade que ele tinha quando o Benjamin, meu segundo filho, nasceu. E aí, a vinda de uma segunda criança tira o centro, tira esse filho, esse seu primeiro filho, do centro das atenções. Uma outra coisa também é essa questão de que ele passa também a ter a atenção de uma outra criança. Antes, o meu filho, ele ficava... Sabe aquele silêncio dentro de casa? Só você e a criança ali brincando... Mas ele não ficava brincando sozinho, ele sentia falta de uma companhia, então ele passava o tempo todo atrás de mim. Então, quando eu estava em casa, quando eu só tinha um filho, ele ficava o tempo todo atrás de mim. Para onde eu ia, o que eu ia fazer, ele ficava ali comigo. E aí, para assistir televisão, ele queria que eu ficasse assistindo televisão com ele pedia para eu brincar com ele. Então, quando é só uma criança dentro de casa, parece que ela sente falta de uma companhia para brincar, né? E tendo um irmão,
Eles passam a brincar juntos. Agora é como se o meu filho, então, passou a demandar menos da minha atenção, porque agora ele tem um irmão para assistir TV junto com ele, para ficar no quarto junto com ele. Então, quando eu vou lá para a área de serviço, que é um ambiente externo da minha casa, antes ele corria atrás de mim. Agora não, ele fica em casa porque ele não se sente mais sozinho, ele não tá sozinho. Ele tem a companhia do irmãozinho. Então valeu muito a pena, fez bem pra mim, fez bem pra minha vida conjugal e fez bem para o meu filho, né, que agora ele tem um irmão, ele tem uma companhia para brincar. Nesse relacionamento com o irmão, ele aprende, ele vai aprendendo a divergir. Então a opinião dele muitas vezes é diferente, os gostos dele é diferente dos gostos do irmão. Então ele não é mais só ele aqui dentro de casa, ele tem que aprender a compreender as diferenças do irmão. Ele tem que aprender a compartilhar. Também a gente, como são dois meninos, a gente aproveita muito as coisas, né? Então alguma roupinha que era do Davi, hoje eu já posso guardar, que daqui a pouco já serve no Benjamin. Brinquedos, eles brincam juntos, então quando um ganha uma coisa, eles têm que aprender a dividir. Então, e a responsabilidade também, que o mais velho passa a ter, né? Ele vai aprendendo a ter cuidado com o irmãozinho, gente, ele ajuda demais. Então, o segundo filho não dá o mesmo trabalho que o primeiro. Então, quando já se tem um irmão, ele ajuda muito. Se o Benjamin tá chorando por algum motivo, ele vai lá, olha o que é. Às vezes ele canta pro Benjamin dormir, ele vai lá, tenta ninar o Benjamin. Então, na verdade, gente, se você tá pensando que você vai ter trabalho em dobro por causa de um segundo filho, na verdade, não. Você diminui o seu trabalho. Eu, pelo menos, passei a ter mais tempo pra mim, porque antes eu tinha que dar toda a minha atenção pro Davi. E agora não, eu vou aprendendo a administrar, mas isso não é uma coisa de um dia pro outro. Isso é um aprendizado que a gente vai tendo. Sem contar que, gente, o amor que a gente recebe, né, que alimenta a gente enquanto mãe, ele é em dobro, sabe? A experiência de ter mais uma pessoa para você amar aqui dentro de casa, mais uma pessoa que tá fazendo esses barulhinhos, brincando, que tá assistindo TV, esse retorno, né? Ele vale muito a pena. E eu ainda penso em ter o terceiro. Eu acho que cabe ainda mais um aqui em casa, sabe? Então, assim, se a gente ficar olhando para o espaço da casa, ou se a gente ficar olhando para as despesas financeiras, talvez a gente pense que não cabe. Mas, gente, não é tão diferente, não faz uma diferença tão grande no orçamento da casa, não. Olha só, eles têm gostos diferentes. Então, às vezes, eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, se você cozinha um frango, um frango inteiro, se você cozinha um frango inteiro, um vai gostar do pé, o outro vai gostar do pescoço, sabe? Você não vai ter tanto gastos quando você aumenta a quantidade de filhos, assim. Não é tantos gastos assim que você tem, não. Dá sim pra... Não atrapalha tanto a vida financeira, não, pelo menos da gente aqui não. E a gente vai amadurecendo, sabe? A gente vai aprendendo a lidar com as situações da criança. A gente já vai tendo a experiência do primeiro filho, então tudo pro segundo filho é mais fácil, né? Então eu digo pra vocês que vale a pena ter o segundo filho, sim, que não dá tanto trabalho e que na verdade ajuda no desenvolvimento do seu filho, do seu primeiro filho, e ajuda também na sua vida pessoal. Pelo menos pra mim, né? Você se desgruda mais do primeiro filho. Os seus sentimentos, sabe, vão amadurecendo em relação ao seu primeiro filho. Então a gente
eu posso dizer que vale muito a pena. E quando que é o momento certo de ter o segundo filho, né? Bem, eu esperei o Davi completar 4 anos. Quando ele estava com 4 anos, é que eu engravidei do Benjamin. Mas eu acho que isso é muito relativo. Talvez se eu tivesse tido um próximo do outro, também não seria tanto trabalho. Até porque se você precisa da ajuda de alguém para poder cuidar das crianças, para ficar com as crianças, para você sair para trabalhar, né? Vai ter que cuidar de 2 crianças, não vai mudar muita coisa. Então, sobre essa história de quando ter o segundo, eu acho que não tem tanta diferença de tempo, assim. Acho que se você esperar pouco tempo para ter o seu segundo filho, não vai trazer tanto trabalho, tanto impacto assim, não. Porque eles vão crescendo juntos, eles vão brincando juntos, sabe? Quando você vai banhar um, você banha os 2 juntos. Quando você vai colocar um para escovar os dentes, vem os 2 escovarem dentes juntos. Quando você vai colocar para dormir, vão os 2 juntos. Então eles fazem as coisas muito juntos. Então não dá tanto trabalho assim, sabe? Você não tem que se dividir agora para dar conta de 2, não. O trabalho é bem junto, sabe? Então, talvez se eu tivesse demorado mais tempo, ficaria mais complicado para eles conseguirem brincar, porque a diferença ia se tornar maior ainda, né? Então, acho que a gente não precisa esperar tanto para ter o segundo filho. Você só precisa se organizar, talvez, emocionalmente, né? Para você ter esse segundo filho, mas não tem essa história de ter a hora, não. Olha só, eu já vi pessoas que têm um em seguida do outro, né? E que não ficam nesse sofrimento de ter tanto trabalho, não. Às vezes você precisa dividir o colo e eles vão ter que aprender a dividir o colo, né? Imagina só tantas famílias que recebem gêmeos, né? Que recebem 2 filhos, até 4 filhos gêmeos. E conseguem dar conta. Então a gente vai se adaptando à realidade que nos é colocada. Então você tem que olhar para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, só para se organizar. Mas se vier, por exemplo, se veio sem querer, se veio sem você planejar, você vai dar conta sim, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Na sua vida financeira e no trabalho dentro de casa com o filho, não vai fazer tanta diferença, né? Então, assim, não tenha medo de ter o segundo filho. Na verdade, eu acho que não tenha uma mãe que diga assim, não, eu devia ter parado só no primeiro. Se você está assistindo esse vídeo e você tem mais de um filho, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, né? Para que as outras pessoas que forem assistir esse vídeo, elas conheçam também a sua opinião, né? Se vale a pena ter mais de um filho, né? Eu tenho 2 e estou dizendo para vocês que vale muito a pena. Que na verdade o trabalho não é em dobro, o trabalho ele parece que é dividido por 2, ele diminui, né? A carga de trabalho parece que diminui. Então, deixa aqui seu comentário também se você tá pensando em ter o segundo filho. Eu te digo que vale muito a pena, por esses motivos que eu falei aqui, tá certo? E para terminar esse vídeo, eu quero ler aqui para vocês um versículo que está no livro de Efésios, lá na Bíblia, em Efésios, o capítulo 6, é o versículo 4. Se você não tem Bíblia em casa, você consegue buscar a Bíblia pela internet. Se você coloca lá no Google, você consegue ter acesso a Bíblias online e aí você vai sempre poder conferir aquilo que você está ouvindo. É legal, às vezes, a gente olhar mais de uma versão, porque, às vezes, as palavras usadas em diferentes versões, elas vão ajudando a gente a compreender melhor o contexto. Mas, olha só, Paulo, ele está dando alguns conselhos para os cristãos, e aí ele dá o conselho para os pais. Aqui no versículo 4, ele fala assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados.
Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, assim, às vezes a gente tá em alguma situação que digamos que a gente tá sobrecarregado, ou a gente tá estressado com alguma coisa, e a forma como a gente lida com os filhos é muito o reflexo da forma como a gente está, né? E às vezes a forma como a gente lida com os filhos pode acabar irritando eles, deixando eles chateados. Se você grita com seu filho, né? Se você fala mais duro com seu filho, às vezes não há necessidade disso. Então a gente precisa buscar ter controle na forma como a gente lida com os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que a gente vai dizer sim para tudo e fazer todas as vontades deles, né? Então, Paulo diz para que a gente crie os nossos filhos com disciplina, né? Então, a gente precisa dar à criança orientações de como fazer, de o que fazer, mostrar para ela uma disciplina dentro de casa, e aí a gente não vai precisar ficar brigando toda hora. E lembrando que quando a gente é criança, a gente está aprendendo regras, e à medida que as regras vão sendo colocadas para a gente pode conflitar, a gente pode testar os limites dessas regras. Então a criança faz isso, é natural do ser humano. E aí cabe a nós, pais, de colocar para essas crianças as regras de convivência, né? A forma como eles devem se comportar socialmente. A gente começa a colocar isso dentro de casa. Então, quando você dá à criança uma educação disciplinada, que ela tem a hora de acordar, que ela tem os cuidados de higiene, que ela tem a hora de se alimentar, a hora de brincar, a hora de passear, que você dá disciplina, você dá regras para essa criança, você não vai precisar ficar o tempo todo brigando com ela. O que acontece muito é que a gente, às vezes, dá pouca atenção para os nossos filhos, e muitas vezes eles fazem alguma birra, algum comportamento mal, muitas vezes é só para chamar a atenção da gente, sabe? Porque eles sabem que a gente vai parar ali para brigar, e brigar também é uma forma de dar atenção. Então vamos cuidar dos nossos filhos. Então, gente, essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês hoje. Tchau!